Água não é de graça aqui. Compra ou sai da minha loja. A voz ecoou pelo corredor 3 do Mercado Central na tarde sufocante de quinta-feira. Eram 2h40 da tarde. Horário de pouco movimento. Calor seco castigava a cidade há 5 dias seguidos. Termômetros marcavam 38 graus à sombra. Asfalto derretendo nas ruas. Ar quente queimando a garganta de quem respirava. Dona Olga estava parada em frente ao balcão de atendimento, tentando recuperar o fôlego. Ela tinha 75 anos e acabava de caminhar 4 quilômetros completos sob o sol escaldante que castigava a cidade sem piedade. Vinha da consulta médica de rotina no posto de saúde do bairro vizinho, onde precisava pegar receita dos remédios para a pressão alta. Tinha chegado ao ponto de ônibus às 11h15 da manhã. Esperou o coletivo que deveria passar às 11h30. Não passou. Esperou mais 15 minutos. Mais 15. Mais 10. Às 12h20, desistiu de esperar. Resolveu voltar a pé, mesmo sabendo que seus joelhos com artrose não aguentavam bem caminhadas longas. Mas não tinha escolha. Precisava chegar em casa. Tomar os remédios, que estavam acabando. Comer alguma coisa, porque tinha saído sem café da manhã por causa do horário da consulta. Agora estava ali no mercado completamente exausta. Boca seca como lixa, língua grudando no céu da boca, pernas tremendo, suor escorrendo pelo rosto enrugado e descendo pelo pescoço, visão começando a ficar embaçada nas bordas. Ela sabia que eram sinais de desidratação. Tinha visto isso em pacientes durante décadas, como enfermeira. Ela usava um vestido florido desbotado e chinelos de dedo gastos, cabelos grisalhos presos com um elástico simples, bolsa velha de couro sintético pendurada no ombro. Suas mãos se apoiavam no balcão porque ela sentia que ia desmaiar se ficasse de pé sem suporte. Marcelo estava atrás do balcão, conferindo notas fiscais, quando ela se aproximou. Ele tinha 42 anos e era dono do mercado havia 12 anos. Tinha herdado o negócio do pai e transformado num estabelecimento lucrativo e bem frequentado. Era conhecido no bairro, mas não era querido. Pessoas compravam ali pela localização e pelos preços, não pelo atendimento. Ele olhou para Dona Olga com impaciência visível no rosto suado. "O que a senhora quer?" "Por favor, moço. Eu podia tomar um copinho de água? Tô passando muito mal. Andei muito no sol." "Água de graça? Aqui a gente vende água. Se quer água, compra." "Eu não tenho dinheiro agora. Gastei tudo na consulta. Mas é só um copinho pequeno. Qualquer coisa." Marcelo bateu a mão no balcão, fazendo um barulho seco que chamou a atenção de clientes próximos. "Eu já falei. Água não é de graça aqui. Compra ou sai da minha loja." Dona Olga segurou firme na borda do balcão. Suas pernas fraquejaram. Ela tentou falar de novo, mas a voz saiu fraca demais. Marcelo fez um gesto com a mão indicando a porta. Ela virou devagar e começou a caminhar em direção à saída. Cada passo era um esforço imenso. Um jovem que repunha produtos na prateleira de biscoitos viu tudo. Diego tinha 22 anos e trabalhava como repositor havia 6 meses. Era seu primeiro emprego fixo. Precisava do salário para ajudar a mãe que morava sozinha. Ele largou a caixa que segurava e caminhou rapidamente até Dona Olga. "A senhora está bem?" Dona Olga parou. Olhou para ele. Seus olhos estavam vidrados e confusos. "Tô tonta, meu filho. Preciso sentar." Diego segurou o braço dela com cuidado e a ajudou a sentar num banco perto da entrada. Foi correndo até o bebedouro nos fundos do mercado. Encheu um copo plástico com água gelada. Voltou e entregou para ela. Dona Olga bebeu devagar, pequenos goles. O alívio apareceu no rosto dela quase imediatamente. "Obrigada, meu filho. Deus te abençoe." Diego ficou ali ao lado dela enquanto ela terminava de beber. Observava o rosto dela com atenção crescente. Algo naqueles traços era familiar. Ele não conseguia identificar exatamente o que, mas tinha certeza de que já tinha visto aquela mulher antes.
A senhora mora aqui perto? Moro na rua Santos Dumont, número 320. Apartamento pequeno no segundo andar. Diego franziu a testa, tentando encaixar as peças da memória que começava a se formar. Aquela rua Santos Dumont era onde sua mãe tinha morado anos atrás. Antes de se mudarem para o bairro atual, depois que ela se recuperou e conseguiu voltar a trabalhar. E então a memória veio como um relâmpago, nítida, poderosa, carregada de emoção. A senhora é enfermeira. Dona Olga olhou para ele com surpresa genuína nos olhos cansados. Fui sim. Me aposentei há 10 anos, depois de 32 anos de serviço. Por que o senhor pergunta? A senhora trabalhou no Hospital Santa Casa, no setor de pneumologia? Trabalhei. 32 anos naquele hospital. Comecei como auxiliar, depois fiz curso técnico. Virei enfermeira. Cuidei de tanta gente que perdi a conta. Como o senhor sabe disso? Diego sentou no banco ao lado dela. Seu coração batia acelerado agora, mãos tremendo levemente. Olhou direto nos olhos dela, tentando confirmar a memória que estava cada vez mais clara na mente. A senhora lembra de uma paciente chamada Joana Ferreira, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Ela teve pneumonia bilateral muito grave. Quase morreu. Ficou internada quase 2 meses inteiros. Os médicos tinham desistido dela. Dona Olga pensou por alguns segundos. Suas sobrancelhas se juntaram em concentração. Depois seus olhos se arregalaram com reconhecimento. A mão dela foi até o peito num gesto involuntário. Joana Ferreira, mulher forte, mas que ficou completamente debilitada com aquela pneumonia terrível. Tinha 2 filhos pequenos. Lutou tanto para sobreviver por causa deles. Essa mesma. Ela é minha mãe. Silêncio. Dona Olga colocou a mão no peito. Diego continuou. Silêncio pesado. Dona Olga colocou a mão no peito. Diego continuou explicando que tinha apenas 7 anos, quando a mãe quase morreu, que os médicos tinham desistido, que uma enfermeira cuidou dela dia e noite, ficava depois do plantão, conversava, segurava a mão dela, dizia que ela tinha que viver pelos filhos, tratava ela com amor verdadeiro. Sua mãe sobreviveu contra todas as probabilidades, e aquela enfermeira era Dona Olga. Diego se levantou. Sua voz estava embargada agora, mas ficou mais alta. Alto o suficiente para que pessoas próximas ouvissem. Esse homem ali atrás do balcão acabou de expulsar essa senhora porque ela pediu água. Mas essa senhora é a enfermeira que salvou minha mãe quando todo mundo tinha desistido. Ela cuidou de centenas de pessoas durante 32 anos no hospital público. E hoje ela foi humilhada porque pediu um copo de água. Clientes pararam o que estavam fazendo. Olharam para Marcelo, depois para Dona Olga. Depois de volta para Marcelo. O silêncio era pesado e acusador. Uma senhora de uns 60 anos, que estava escolhendo frutas, largou a sacola e caminhou até o balcão. É verdade isso? O senhor negou água para uma idosa? Marcelo estava vermelho. Tentou se defender. Ela não quis comprar. Aqui é comércio, não é assistência social. É um copo de água, num dia desses de calor infernal. Outro cliente se aproximou. Homem de uns 50 anos, voz firme e séria. Eu conheço essa enfermeira. Ela cuidou do meu pai quando ele teve derrame. Ficou 2 semanas internado. Ela foi a única que tratou ele com dignidade. E agora o senhor trata ela assim? Mas pessoas começaram a se juntar, vozes se sobrepondo, indignação crescendo. Marcelo tentou acalmar a situação, mas estava perdendo o controle. Olha, gente, foi um mal-entendido. Eu não sabia quem ela era. E se não soubesse, mudaria alguma coisa? Ela é um ser humano pedindo água. Diego ajudou Dona Olga a se levantar. Ofereceu levar ela em casa. Ela aceitou, agradecida. Antes de sair, ele se virou para Marcelo uma última vez. Eu trabalho aqui porque preciso do dinheiro, mas não sei se consigo continuar trabalhando para alguém assim.
Ele saiu levando Dona Olga com cuidado. Vários clientes saíram junto. Deixaram compras no carrinho, sacolas no chão, saíram sem comprar nada. Marcelo ficou ali parado, vendo seu mercado esvaziar em questão de minutos. Nas horas seguintes, a história se espalhou pelo bairro, boca a boca. Mensagens de WhatsApp, posts em grupos de Facebook. No dia seguinte, o movimento no mercado tinha caído pela metade. Clientes que iam ali há anos mudaram para o concorrente 2 ruas abaixo. Deixaram avaliações negativas no Google. Comentários nas redes sociais. Contaram para amigos e familiares. Diego pediu demissão no sábado. Disse que não conseguia trabalhar para alguém que tratava pessoas daquele jeito. Outros 2 funcionários pediram demissão na semana seguinte pelos mesmos motivos. Marcelo tentou contratar substitutos, mas ninguém queria trabalhar num lugar com reputação manchada. Fornecedores começaram a cortar relações comerciais. Um distribuidor de laticínios cancelou o contrato. Disse que não queria associar a marca dele com aquele tipo de estabelecimento. Outro fornecedor de hortifruti fez o mesmo. Marcelo começou a ter dificuldade para repor produtos essenciais. O faturamento despencou. Contas começaram a atrasar. Aluguel do ponto comercial venceu e ele teve que negociar parcelamento. Funcionários que ficaram pediram um aumento porque estavam fazendo o trabalho de 3 pessoas. Ele não tinha como pagar. Mais gente pediu demissão. 2 semanas depois do incidente, Marcelo estava sozinho no mercado. Era segunda-feira de manhã. Movimento quase zero. Ele estava sentado atrás do balcão, olhando para as prateleiras meio vazias, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Como um único momento de crueldade tinha destruído anos de trabalho. A porta abriu. Entrou uma mulher de uns 55 anos. Marcelo nem levantou a cabeça. Ela caminhou até o balcão, parou na frente dele, esperou ele olhar. "O senhor é o dono daqui?" "Sou. Meu nome é Joana, mãe do Diego." Marcelo engoliu seco. Levantou da cadeira. "Eu vim agradecer o senhor." Ele ficou confuso. "Agradecer?" "Sim, por ter mostrado para o meu filho o tipo de pessoa que ele não deve ser. Por ter ensinado para ele que crueldade tem consequências reais e imediatas. Por ter sido o exemplo perfeito do que não fazer, do que não ser, do tipo de ser humano que destrói em vez de construir." Marcelo não sabia o que dizer. As palavras não vinham. Joana continuou com voz firme e controlada, mas carregada de emoção profunda. "Dona Olga me salvou quando eu estava à beira da morte. Quando os médicos tinham me dado por perdida. Quando minha família já estava se preparando para o pior. Ela não desistiu. Ficava conversando comigo mesmo quando eu não conseguia responder. Dizia que eu tinha que viver para os meus filhos, que eles precisavam de mim, que eu era forte, que ia conseguir. Me dava banho quando eu não tinha forças nem para levantar a mão. Limpava minhas feridas com cuidado. Me tratava como ser humano, como filha dela. Como alguém que importava. E 15 anos depois dessa mulher ter me salvado, o senhor negou um simples copo de água para ela num dia de calor de 38 graus. Marcelo tentou interromper, mas Joana levantou a mão. "Não, o senhor vai me ouvir até o fim. O senhor não negou água só para uma velhinha aleatória. O senhor negou água para uma mulher que dedicou 32 anos da vida cuidando de doentes, que salvou centenas de vidas, que trabalhou em hospital público ganhando pouco, que cuidou de gente que não tinha ninguém, que nunca negou ajuda para ninguém. E quando ela precisou de um copo de água, o senhor jogou ela para fora como se fosse lixo. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que ela era importante, que ela tinha história. Todo mundo tem história, todo mundo merece respeito, com ou sem passado bonito." Joana deu um passo para trás. "O senhor está colhendo o que plantou. E não é vingança, é consequência. As pessoas não querem comprar num lugar onde humilhação é a resposta para um pedido de água." Ela virou e saiu. Marcelo ficou parado ali.
sentindo cada palavra como um soco no estômago. Ele fechou o mercado cedo naquele dia. Foi até a rua Santos Dumont, número 320. Subiu até o segundo andar. Bateu na porta do apartamento. Dona Olga abriu. Reconheceu ele na hora. Tentou fechar a porta, mas ele falou rápido. Por favor, me dá só 1 minuto. Só 1 minuto. Ela hesitou, mas não fechou a porta. Eu vim pedir desculpas, do fundo do coração. O que eu fiz foi horrível, imperdoável, e eu sei disso. Dona Olga ficou em silêncio olhando para ele com olhos cansados. A senhora quer que eu faça alguma coisa? Qualquer coisa? Eu faço. Pago suas contas, levo compras, o que a senhora quiser. Eu não quero nada do senhor. Então o que eu faço? Como eu conserto isso? Dona Olga respirou fundo antes de responder. O senhor não conserta, não tem como voltar atrás. O senhor aprende e muda, e trata as próximas pessoas com dignidade. Mas comigo o estrago já está feito. Mas eu quero compensar. Compensação não apaga humilhação. Desculpa não desfaz dor. O senhor me fez sentir pequena, invisível, como se eu não valesse nem um copo de água. Isso não sai com pedido de desculpas. Marcelo baixou a cabeça. Lágrimas caíram no chão do corredor. Eu sinto muito, de verdade. Eu sei que sente, mas o senhor sente porque perdeu clientes, porque o negócio está quebrando. Se nada disso tivesse acontecido, se eu tivesse saído calada e morrido de sede na rua, o senhor estaria arrependido? Silêncio, porque os dois sabiam a resposta. Dona Olga fechou a porta devagar. Marcelo ficou parado no corredor vazio. Ouviu a tranca girar do outro lado. Desceu as escadas sentindo o peso de algo que não podia mais ser consertado. O mercado fechou 3 meses depois. Marcelo não conseguiu reverter a queda. Vendeu o ponto com prejuízo. Pagou dívidas. Sobrou quase nada. Tentou arrumar emprego, mas descobriu que reputação é difícil de reconstruir. Diego continuou visitando Dona Olga toda semana. Levava compras. Fazia companhia. Apresentou ela para a mãe. As duas se abraçaram e choraram juntas, relembrando aqueles dias difíceis no hospital. Dona Olga ganhou uma família, não de sangue, mas de gratidão, de respeito, de amor verdadeiro. Ela nunca mais viu Marcelo, nunca soube o que aconteceu com ele depois. Não perguntou, não se importava. Tinha aprendido ao longo de 75 anos que algumas pessoas aprendem a lição, outras aprendem tarde demais, e algumas nunca aprendem. 6 meses depois do incidente, o antigo mercado reabriu com um novo dono, uma cooperativa de trabalhadores do bairro. Compraram o ponto juntos, reformaram, pintaram, mudaram o nome para Mercado União, colocaram um bebedouro na entrada com placa. Água de graça, sempre, para quem precisar. No dia da inauguração, Diego e Joana levaram Dona Olga para conhecer. Ela entrou devagar, olhou ao redor, viu o bebedouro, leu a placa, sorriu pela primeira vez em meses. Agora sim, agora tá certo. O novo gerente do mercado, um senhor de 60 anos chamado Paulo, se apresentou. Disse que tinha ouvido a história, que queria fazer diferente, que acreditava que comércio podia ter lucro e humanidade ao mesmo tempo. A senhora é bem-vinda aqui sempre, e se precisar de qualquer coisa é só falar. Obrigada, mas eu só quero ser tratada como gente. Isso já é mais do que suficiente. E foi. Dona Olga voltou a frequentar o mercado toda semana. Comprava pouco porque a aposentadoria era pequena, mas era tratada com respeito, com dignidade, com o básico que todo ser humano merece. Marcelo nunca mais foi visto no bairro. Alguns diziam que ele tinha se mudado para outra cidade. Outros diziam que estava trabalhando como entregador. Ninguém sabia ao certo. Ninguém perguntava muito. Ele tinha se tornado um exemplo, um lembrete do que acontece quando você escolhe lucro em vez de humanidade. Quando você coloca o orgulho acima de compaixão. Quando você trata pessoas como se elas não importassem. E Dona Olga continuou sua vida, visitando Joana,
recebendo Diego, frequentando o mercado novo, cuidando das plantas na varanda do apartamento, vivendo com a dignidade que sempre teve e que ninguém nunca mais tentou tirar dela, porque ela tinha aprendido algo importante, que o valor de uma pessoa não depende do quanto ela tem no bolso, não depende de cargo ou profissão. Depende de como ela trata os outros, especialmente quando ninguém está olhando, especialmente quando não há nada a ganhar. E que um copo de água pode parecer pouco, mas quando negado a quem precisa, revela tudo sobre o caráter de quem nega e sobre o mundo que a gente escolhe construir a cada dia. Se alguém te pedir ajuda hoje, lembra que a menor gentileza pode significar tudo e que crueldade, por menor que pareça, sempre tem consequências. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.